Reunião decisiva acontece amanhã e o Flamengo aceita vender Lohan para o CSKA. Mas para isso acontecer, o time russo precisa convencer o jogador de aceitar a proposta. Rascaeta e De La Cruz treinam normalmente e serão reforços para o Flamengo no clássico contra o Botafogo quarta-feira. Na sua opinião, Alan pode virar a chave no Flamengo em 2025? E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, acionar o sino de notificação e aproveitar para deixar aquele like. Nação rubro-negra, Lohan realmente e definitivamente está com as malas prontas para sair do Flamengo. E por que eu falo isso? O time da Rússia, representantes do CSKA, chegaram no Rio de Janeiro hoje e amanhã tem uma reunião com o Flamengo para poder concretizar essa venda, essa compra, no caso, por parte do CSKA e a venda por parte do Flamengo. Mas por que eu cravo a venda? Que eu tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Os dirigentes, os representantes do CSKA não teriam trabalho de sair lá do outro lado do mundo, praticamente, e vir aqui para o Brasil para levar um não do Lohan. E o jogador já disse que não queria se transferir para o CSKA. Mas o fato desse time chegar até aqui é porque eles têm certeza que vão conseguir convencer o Lohan de aceitar a proposta de jogar no CSKA. O Flamengo aceitou a proposta de venda do jogador na aproximadamente 50 milhões de reais, segundo a informação do Vene Casagrande. Muitos torcedores, inclusive, questionam esse valor. Falam que o Lohan, mesmo que não esteja jogando como titular do Flamengo, mesmo que não esteja sendo relacionado para os jogos com o time principal, na verdade, ele vale muito mais que 50 milhões. E a gente precisa analisar uma coisa. Como que o Flamengo vai conseguir vender o jogador que ele não relaciona para os jogos grandes, né? Para clássico, por exemplo, não coloca o cara para jogar, tá lá no sub-20 treinando. É muito difícil, cara, você conseguir valorizar um jogador desse. Então, ou vende agora por um valor que eu realmente considero baixo, dado o potencial que o Lohan tem, ou você vai perder dinheiro. Porque se ele continuar amargando o sub-20, nenhum time vai querer pagar mais que 8 milhões de euros pelo Lohan. Nenhum time. E o CSKA está insistindo em comprar a joia do Flamengo. Mas para ele, que está no começo de carreira, se ele acha que vai ser bom, e se o time conseguir convencer ele de que lá ele vai ser uma pessoa para somar e não ser só mais um, né? Eu acho que para ele pode ser até ser interessante jogar um ano, se destacar e talvez sair de lá para outro time da Europa. Vale analisar. Então, se o time veio até aqui, é porque eles realmente acreditam que consegue convencer o Lohan de aceitar a proposta e jogar lá na Rússia. Bom, mudando de assunto, falando de De La Cruz e Arrascaeta, que foram poupados no jogo de sábado, Fla-Flu, aquele jogo feio pra desgraça, deu calo no olho, deu sono, deu raiva, enfim, um misto de sentimentos, principalmente pra gente que estava acostumado, já estava se acostumando a ver um Flamengo muito bom, muito incisivo, contundente contra os seus adversários, e não deu muito certo contra o Fluminense. O Fluminense entrou em campo para anular o jogo do Flamengo, tanto que o Fluminense praticamente não ofereceu risco algum ao gol do Rossi. Bom, esses dois jogadores, que são o cérebro do time, jogam ali pelo meio, armando as jogadas, eles foram poupados, beleza? E aí pode ter sido uma das causas do Flamengo não ter conseguido criar muito, beleza, pode ter sido. Mas o Felipe Luiz deixou claro na entrevista dele que ele não vai matar nenhum jogador no Campeonato Carioca. E claro, quando ele fala isso, ele não está falando no sentido geral, né, da frase, da expressão. É porque o Carioca, ele não é tão importante, por exemplo, quanto um Campeonato Brasileiro, quanto uma Libertadores, quanto um Mundial de Clubes, competições essas que o Flamengo vai jogar ao longo do ano, que são muito mais importantes que o Carioca, que nem renda dá para o time vencedor, para o time campeão do torneio. O time campeão não ganha nada. Então, por que você extrapolar a condição física de um atleta, de atletas em potencial, como é o caso do De La Cruz e do Arrascaeta, se você pode poupar eles? Não tem sentido algum, na verdade. Então, dito isso, foram poupados e devem ser titulares contra o Botafogo. Ou, se não for titulares, pode estar ali entrando no intervalo para jogar 45 minutos. O Arrascaeta, talvez, pelo menos no que eu enxergo de condicionamento físico, o ideal para ele seria ou jogar o primeiro tempo ou o segundo tempo, mas não os 90 minutos. Eu acho que o Arrascaeta ainda precisa ter um pouco mais de controle de carga do que o De La Cruz. E aí, falando de controle de carga, é bem provável que o Felipe Luiz ele não escale outros jogadores. Talvez ele poupe 2,
3 jogadores que jogaram como titular contra o Fluminense. Aí vamos lá, a gente pode colocar qualquer pessoa aqui, tá? Talvez ele poupe, por exemplo, o Bruno Henrique, né? Uma hipótese. Talvez ele poupe o Michael, o Gerson, que também é muito importante para o Flamengo, vale lembrar isso aqui, o Wesley, enfim, há um leque de possibilidades que o Felipe Luiz pode estar se precavendo aí de possíveis lesão ou possível sobrecarga de jogos. Então, a ideia é que ele vai continuar fazendo esse rodízio, poupando 2, 3 jogadores em determinados jogos, para realmente não sobrecarregar o time com jogos excessivos e desnecessários. Bom, e se o Flamengo não ganhar o Carioca, cara, eu acho que não tem nenhum torcedor em sã consciência, torcedor lúcido, que vai querer, sei lá, xingar o Felipe Luiz, por exemplo, chamar ele de burro, né? Eu acho que não tem nenhum torcedor que seja tão burro ao ponto de questionar o Flamengo se o Flamengo não for campeão carioca porque ficou poupando um ou outro jogador em determinado jogo. Pelo menos eu acho que não vai ter esse tipo de torcedor, não é verdade? Bom, mudando de assunto, vamos falar agora do Alan, porque o Alan, cara, e eu concordo que foram poucos jogos para a gente poder cravar que o Alan vai virar a chave no Flamengo. Eu concordo que não dá para você analisar um jogador por 2, por 3, por 4 partidas apenas. Você precisa analisar principalmente a competição que ele está no momento. E ano passado serviu de exemplo pra gente que o Carioca não é nem uma régua para nada. O Flamengo pode arrebentar no Carioca e se dar mal o resto da temporada, como foi ano passado. Se não fosse o Felipe Luiz, teria sido mais um ano trágico para o Flamengo, tá? Então, o Campeonato Carioca serve para fazer testes, serve para você mesclar times, testar jogadas e errar, beleza? Essa que é a verdade. O Alan, nesses primeiros jogos, ele mostrou uma evolução. E é verdade que é um jogador totalmente diferente do que a gente costumava ver. Parece que ele está bem mais concentrado, focado, e eu quero acreditar, tá, que o Felipe Luiz vai conseguir realmente salvar o futebol do Alan. Eu falo salvar porque São Paulo não conseguiu, Tite não conseguiu. É um jogador que ainda não caiu nas graças da torcida, e muita gente, eu sou um, me incluo nesse montante aí, queria o Alan fora do Flamengo em 2025. Vibrou quando apareciam propostas para tirar o Alan do Flamengo. Mas, ao que tudo indica, ele está focado para mudar essa forma como a torcida vê ele, a forma como os jogadores talvez até enxerguem ele, né? Porque parecia que o Alan entrava em alguns jogos de sacanagem, para tomar amarelo, para dar porrada, enfim. Mas nesse momento não, parece que ele está focado. Isso tem que pesar muito na conta do Felipe Luiz. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar aí da mudança do horário do jogo entre Flamengo e Vasco, que seria 4h30 da tarde no sábado, mas a pedido aí do Flamengo, o Flamengo inclusive enviou um ofício para a FERJ, dizendo que pegou relatos de jogadores, da comissão técnica, e assim, jogar 4h30 da tarde no sábado no Rio de Janeiro, atualmente, é muito ruim e compromete drasticamente uma partida de futebol. Os jogadores ficam cansados mais rápido, enfim, é até ruim para a torcida que fica ali no sol. Para vocês terem noção, a sensação térmica no jogo contra o Fluminense, sábado, né, o Fla-Flu, passava de 40 graus. Então é muito ruim, cara, para o jogador. E não tem meio que necessidade de você colocar um jogo 4h30 da tarde, no sábado, né, o Campeonato Carioca. Dá para você mudar esse horário. Então a FERJ foi lá e acatou, né, o pedido do Flamengo, e o jogo agora vai estar marcado para 9h45 da noite, um horário muito melhor, o clima vai estar melhor, torcida fica mais confortável, com certeza, e a chance desse jogo ser mais bonito, muito melhor e chamativo do que foi o Fla-Flu de sábado passado, a chance disso acontecer é muito maior. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.